8 ponto melhor Tomé. Infelizmente, muitos homens, embora virtuosos, são egoplenos, como aquele fariseu no templo, que, apesar da sua virtuosidade ascética e filantrópica, voltou para casa e não ajustado com Deus. Quem não se integrar será desintegrado. Quem não se esvaziar não será planificado. Quem não morrer não nascerá. Sede inteligentes como a serpente e simples como as pombas. Deus é a realidade que se revela ao homem que esteja em condições de receber esta revelação. A inteligência é simbolizada pela serpente, a intuição é representada pela pomba. Quando a inteligência substitui a intuição, impede o homem de conhecer a Deus. Inteligentes como as serpentes e simples como as pombas. Isto é análise e intuição. O ramo só pode se frutificar enquanto a seiva vital do tronco da videira o alimentar. O destino metafísico do homem não depende de Deus, mas do próprio homem, seja para sua integração no infinito, vida eterna, seja na sua própria desintegração, morte eterna. Podemos dizer que na zona do seu livre-arbítrio, o homem é seu próprio Deus. O homem ou se realiza ou se desrealiza, ou se integra ou se desintegra, como mais uma vez se depende do texto acima. O Criador é o gênio de infinita potência, ao passo que qualquer criatura é apenas um talento de potencialidade finita. Deus não tem acima de si um supremo tribunal ao qual deva prestar contas de seus atos. Se Deus dependesse de uma instância superior, deixaria de ser Deus. Deus é justo e é a própria justiça. Não temos aqui morada permanente. Somos peregrinos na terra. A nossa pátria é o céu. O nosso próprio corpo não é a habitação fixo daqui. Há pouco material dele voltará para quem o emprestou. Por alguns anos ou decênios voltará para a natureza, de onde veio. O nosso corpo não é o nosso, é da natureza. Nele não existe nada que não exista na terra, nas águas ou no ar. Quando o corpo é sepultado, volta à terra lentamente. Quando o corpo é cremado, volta ao ar rapidamente, soprando apenas um punhado de cálcio que o fogo não pode consumir. O nosso espírito, porém, não é sepultado nem cremado. O espírito não é meu, o espírito sou eu. O eu não volta à natureza material, porque dela não veio. O eu volta para a divindade de onde veio. É pelos frutos que se conhece a árvore, e é pela árvore que se conhece os frutos. Não é possível conhecer os atos exteriores, a não ser pela atitude interna. Nem é possível conhecer a atitude, a não ser pelos seus atos. O homem não é um ser, um agir, nem é um agir sem o ser. Para conhecer alguém, deve-se tomá-lo em sua totalidade, unilateral, e não encará-lo em parte, unilateralmente. Somente uma visão integral é que garante uma compreensão real e verdadeira. Os judeus rejeitaram Jesus porque não viram nele o Cristo divino, mas tão somente Jesus humano. Na linguagem dos livros sacros, não se trata de 3 personalidades, mas de 3 aspectos ou funções da única e suprema divindade. Quando o homem peca por maldade plena consciência, se exclui ele mesmo da possibilidade de libertação, fechando todas as portas à sua conversão. Quem se torna alto, inconvertível, não se converte. Há quem julgue impossível uma criatura pecar por maldade. Há quem diga que todo pecado é cometido por ignorância. O livre-arbítrio abre 2 portas para o infinito positivo, vida eterna, e para o infinito negativo, morte eterna. O livre-arbítrio é uma onipotência criadora rumo ao tudo, ou então uma onipotência destruidora rumo ao nada e tempo.
O agir externo do homem manifesta o que ele é internamente. O nosso eu interno é o Espírito de Deus em forma individual, que a consciência do nosso ser é uma permanente atitude da nossa substância total. Valorizar os atos do ego é agir de dentro da substância profunda e total de nosso ser. Manifestar o próprio ser divino em forma de um agir humano. Esse ser divino é a consciência da verdade. Eu e o Pai somos um. A essência do homem e de todas as criaturas é idêntica à essência do Criador. A diferença está apenas na existencialidade de uma concepção real, mas imaterial, que produz o corpo perfeito, sem enfermidades e sem morte compulsória, como foi a de Jesus. Para que o homem seja grande, deve ele tornar-se pequeno, porque a grandeza do eu supõe a voluntária pequenez do ego. Para que o homem que se inebria de Deus pareça ser um bêbado aos olhos do mundo, um louco aos olhos dos sensatos, da mediocridade dominante. Entretanto, como diz Paulo de Tarso, a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força dos homens. E assim também nós cremos que para Deus não existe loucura. Tudo para Deus é o quê? No mundo deles tudo é normal. É tipo centripetismo, centrifugismo. O homem totalmente unificado na consciência do seu ser pode ser diversificado na vivência do seu agir. Quando o eu do homem atinge o máximo da sua consciência divina, então adquire poder sobre todo o mundo inferior e pode dar ordens ao mundo material e será obedecido os chamados milagres. Não são outra coisa senão a onipotência do Espírito sobre as potências da matéria e da mente. Jesus nunca permitia que promulgasse os seus feitos maravilhosos, para que o povo não os interpretasse como magia mental. O ocultismo da magia mental é quase sempre o maior obstáculo de realização espiritual. A magia mental se enamora do penúltimo e não chega ao último da mística espiritual. Realizam grandes coisas contra o regime espiritual do Espírito de Deus. O mundo proclama os felizes homens sociais e ruidosos. O homem ego detesta o silêncio e a solidão. Exatamente é quem? É o homem ego que detesta o silêncio e a solidão. Porque para ele, ausência e vacuidade, ao passo que a sociedade ruidosa é para o profano, presença e plenitude. Deus criou o homem o menos possível para que o homem se possa criar e o mais possível. Onde não há resistência, não há sofrimento.